noite, galerinha. Eu vou passar aqui para vocês só mais uma revisão mesmo do conteúdinho que foi passado aí no primeiro ano. Bom, pelo menos era para ter sido passado, né? Eu sei que na correria que anda hoje, né, as aulas, tem alguns assuntos que acaba o professor não passando para o aluno, ou os alunos, às vezes também a gente não consegue chegar até lá no livro, né? Mas esse tema aí tá aí no Revisa Enem e é preciso, né, entender ele, tá? Na aula 6 e 7 aí do Revisa Enem, vocês vão acessar a plataforma e vai assistir essas aulas lá, tá bom? E vão trabalhar, o professor vai explicar para vocês aí sobre a questão de ligações químicas, tá? Ligação iônica, covalente, ligação metálica também. Mas esse assunto aqui, ele envolve aí a ligação e a introdução, que vai ser crucial aí para você resolver os exercícios que eu coloquei na plataforma do Classroom, tá? Então, preste bem atenção nisso aqui, porque é simples, mas se você estiver esquecido ou não pegar isso aqui, vai ficar um pouco mais difícil de você conseguir resolver, né? E aí tem que ficar correndo atrás dos outros aí para poder te passar as questões. Então é mais fácil você entender que é bem simples aí, tá bom? Então, veja bem, isso aqui seria uma tabela periódica, tá? E aí nós temos as famílias 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7 e 8A, tá? O que vem trazendo para nós na ciência é que os elementos da família 1A, 2A e 3A, a tendência deles é perder elétron, tá certo? Eles perdem elétron. E os elementos aí a partir da família 5, 6, 7, eles ganham, a tendência é ganhar, tá? A família 4A aqui, geralmente ele vai fazer uma ligação iônica de compartilhamento, tá? Mas é o que mais ele vai fazer aí, elementos de compartilhar, ele vai compartilhar os seus elétrons. Os elementos da família 8A, esses elementos eles não se ligam. Por quê? O que se entende por estabilidade eletrônica é que eles têm na sua última camada, e nós vamos ver aqui que eu vou explicar para vocês como que funciona essa última camada. Eles têm 8 elétrons na sua última camada e aí eles alcançam a estabilidade eletrônica. Então os elementos que têm 8 elétrons na última camada ou 2, esses elementos eles são estáveis e a tendência dele é se estabilizar com 2 elétrons ou com 8, que é o caso do hidrogênio que fica aqui e do hélio, tá? Então nós chamamos aqui esses elementos de gases nobres, tá? Gases nobres são os elementos aí que tem 8 elétrons na sua configuração ou 2, como é o caso do hélio, tá? E aí, quando você vai trabalhar com a distribuição eletrônica, é importante você ter isso em mente aqui, tá? Que todos os elétrons, todos os elementos aqui, todos os átomos, a tendência deles é se igualar, a buscar a estabilidade eletrônica igualmente a dos gases nobres, que é 8 ou 2, tá certo? Então veja bem, eu vou passar aqui para vocês formular uma questão, tá? E aí para a gente poder entender esse assunto aqui. Seria mais ou menos assim, ó. A questão vai trabalhar para você o seguinte: digamos um átomo X, tá? Um átomo X, qualquer átomo. Esse átomo, digamos que ele tem aí vamos colocar que ele tem aí 12 elétrons, aliás, que ele tem número atômico 12, tá? E vocês sabem, já foi falado isso nas aulas passadas, que quando o elemento ele vem ao mundo, ele é criado, quando ele está no seu estado natural, seu estado fundamental, a mesma quantidade de prótons no núcleo é a mesma quantidade de elétrons. Então, você nunca vai ver lá, pedir para fazer a distribuição eletrônica já com a quantidade de elétrons, ele vai te dar o número atômico, tá certo? Ele vai te dar o número atômico para você, sabendo que você já sabe que a mesma quantidade do número atômico é também a quantidade de elétrons. Então, se ele fala que ele tem número atômico 12, quer dizer que ele também tem 12 elétrons na eletrosfera, e são a quantidade de elétrons que você vai usar para fazer a distribuição eletrônica, tá ok? Só lembrando aí. Então, um átomo qualquer, um átomo X, pode ser qualquer um, tá? E aí agora fazendo a distribuição eletrônica também você vai descobrir, depois que terminou de fazer a distribuição eletrônica, você vai descobrir de qual família que ele é, mesmo sem ter um nome, tá certo? Então esse átomo tem 12 de número atômico, então quer dizer que ele tem 12 elétrons, e aí eu vou pegar os 2 elétrons para fazer a distribuição eletrônica aqui. A pergunta continua, ele diz assim, ó, um átomo X que tem de número atômico 12, quando ele se tornar íon, que ele passar
para a sua estabilidade, para o estado de estabilidade eletrônica, veja bem, é assim que a pergunta vai trazer para você. Quando ele passar no seu estado eletrônico, quando ele passar para a estabilidade eletrônica, qual vai ser a carga elétrica dele que ele vai permanecer? Qual é a carga que ele vai manter quando ele passar para o estado de estabilidade eletrônica? Veja bem, que aqui ele tem 12 prótons, 12 elétrons. Ele está no estado fundamental. Mas quando ele passar para o estado de estabilidade eletrônica, veja bem, faz a configuração e ele quer atingir ou 8 na sua última camada ou 2. Tá certo? E aí quando ele faz a distribuição eletrônica que ele vai ganhar ou perder, ele está passando para o estado de estabilidade eletrônica. E aí ele vai manter uma carga, ou de positivo ou de negativo, certo? Então essa é para você entender. Então quando ele atingir essa estabilidade eletrônica, qual vai ser a carga eletrônica? E aí você vai fazer a distribuição ali, tá certo? E aí você vai ter nas opções tipo A, B, C, D, você vai ter, por exemplo, 2 mais, 3 mais, 1 mais, você vai ter as opções aqui, tá certo? Vamos chegar lá. Então vamos pegar aqui e fazer a distribuição com os 12 elétrons dele. Veja bem, lembrando vocês, tá, que para nós fazermos a distribuição eletrônica temos que seguir aquela setinha, lembra? Né? Nesse sentido aqui, depois nesse sentido, e aí aqui, né, seguindo esse padrão. Não pode esquecer disso aqui, tá certo? Porque se esquecer isso aqui, você erra toda a distribuição eletrônica. Então não se pode errar, tá certo? Não pode errar isso aqui. Se errar isso aqui, você erra toda a distribuição eletrônica, então tem que ter ali um padrão, esse padrão aqui ó, na diagonal, né? Horizontal, diagonal aqui, você tem que manter esse padrão aqui, tá bom? Então veja bem, vamos lá, 12 elétrons. Vamos lá, 12 elétrons. Eu tenho aqui no S, eu só posso colocar 2 elétrons. Então eu tenho os meus subníveis aqui, ó, S, P, D e F. Então, aqui só cabe 2, aqui 6, aqui só cabe 10 e aqui só cabe 14. Eu só posso colocar aqui no S 2 elétrons, no P 6, no D 10 e no F 14. Eu não posso colocar mais do que isso em cada um deles. Eu posso colocar menos, mas mais eu não posso colocar, ok? Então vamos lá. Então eu tenho 12 para distribuir. Peguei o primeiro S aqui, coloquei 2. Acompanhando a seta, cheguei mais um S, então é 2 novamente, já foram 4. Acompanhando a seta, né? Encontrei um P, o P é 6, pronto, já deu 10. Agora, continuando a seta, eu tenho outro S aqui, então eu tenho 2 elétrons aqui. Muito bem, agora terminou os meus 12 elétrons, já parou aqui a minha distribuição, terminou aqui, certo? Agora, veja bem. Qual que é a minha última camada? É a camada M. Quantos elétrons eu tenho na camada M? Só tenho 2. Agora veja bem, para ele atingir 8 na sua última camada, é mais fácil ele ganhar 6 elétrons ou ele perder esses 2? Aí veja bem, que para ganhar um elétron precisa de muita energia. Para ganhar 6, então, a energia é muito grande, ou seja, o cara vai ter que trabalhar muito. Então o que ele faz? É mais fácil doar esses 2 elétrons, porque na camada anterior, veja bem, na camada L, ele já tem 8 aqui. Tá certo? Então ele já tem 8. Então, se ele eliminar esses 2 elétrons, ele passa a ter a estabilidade eletrônica dos gases nobres. Então o que o átomo faz? O átomo entende isso, percebe que é mais fácil doar 2 elétrons e manter a estabilidade eletrônica do que ele ganhar 6. Ele precisaria de uma quantidade de energia muito grande, coisa que ele não tem, tá certo? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai eliminar esses 2 elétrons numa ligação. Ele vai fazer uma ligação, tá certo? E aí, nessa ligação, ele vai perder esses 2 elétrons para o outro, que geralmente é um átomo mais forte, que está precisando aí de mais elétrons, né? Então ele vai doar esses elétrons e ele vai manter a sua estabilidade eletrônica, tá certo? Então, quando um átomo, vocês lembram na aula passada que quando um átomo perde elétron,
ele vai ficar no núcleo. Veja bem que aí você tem 12 prótons, que são as cargas negativas que estão no núcleo, e tem 12 elétrons na eletrosfera, que são as cargas negativas, certo? Então, se ele perder 2 elétrons, ele está perdendo 2 elétrons lá, que são cargas negativas, e ele está ficando com 12 ali no centro, ou seja, ele vai ficar com 10 lá fora negativo e vai ficar com 12 positivo aqui no núcleo, né? Então, seria aqui o núcleo e aqui seria a eletrosfera. Então, ele estaria aqui fora com menos 2 cargas negativas e aqui dentro ele estaria com mais 2, com 2 cargas positivas sobrando. Lembra que ele não ganhou aqui dentro, ele manteve as 12, mas agora está sobrando 2 cargas positivas, porque ele tinha 12 lá dentro e 12 lá fora. Agora ele tem 10 lá fora e 12 aqui dentro do núcleo, certo? Então, a energia eletrônica que ele vai ficar é 2 positivo, porque ele vai eliminar isso aqui, então ele vai ficar com 2 cargas positivas a mais. Ou seja, aqui nas minhas opções eu posso ter aqui várias alternativas. Então, como você fez a distribuição eletrônica e entendeu que ele eliminou 2 cargas negativas, automaticamente vai sobrar 2 cargas positivas no núcleo. Então, ele vai ficar com 2 cargas a mais, 2 cargas positivas, que são, aí nesse caso aqui, ó, você iria marcar a letra A, tá? Então, estou passando isso aqui para vocês, para que você entenda como que vai fazer essa distribuição eletrônica. E a questão da pergunta, que ele vai sempre trazer esse termo para vocês aí, ó, quando ele passar para a estabilidade eletrônica, qual é a carga que ele vai manter? A carga que ele vai manter é 2 cargas positivas, 2 mais, tá certo? E aí você procura aí e nas opções e vai achar, tá? Ele pode até falar de 2 elementos, por exemplo, o elemento X tal e o elemento Y tal. Você tem que fazer a distribuição eletrônica dos 2 elementos e aí aqui ele pode trazer, por exemplo, 2 mais e menos 1, ou 2 menos e menos 3, tá? E aí você vai fazer a distribuição eletrônica, vai entender isso aqui, se ele está doando ou se ele está ganhando, tá? E aí, na medida que se ele ganhou ou perdeu, você vai aplicar a sua resposta, tá bom? Digamos aí, ó, que o elemento aqui, vamos fazer um exemplo aqui, digamos que um elemento aqui que ele esteja ganhando, né? Vamos colocar aqui 4, 5, 6, vamos colocar mais 4 aqui. Vamos lá, vamos fazer um outro exemplo aqui, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Digamos que o elemento, ele tem 16 prótons, a carga, o número atômico dele é 16, então você precisa fazer a distribuição eletrônica dos 16 elétrons. E aí você fez 2, seguiu a seta mais 2, seguiu a seta, colocou 6, 10, 12, e aí você ainda precisa distribuir mais 4, então seguindo a seta aqui, ó, você chegou no P que é 6, você tem 4, você vai colocar os 4 aqui. Ah, mas não é 6, professor? Sim, é 6. Só que lembra, se ele cabe 6, ele também cabe 4, né? Você não pode colocar 7 ou 8, porque aqui só cabe 6, tá? Mas a menos você pode colocar. Sabendo disso, 4, 5, 6, agora, é mais fácil ele ganhar 2 elétrons para atingir os 8 ou ele eliminar os 6 para ficar aqui? Então agora é mais fácil ele ganhar 2 elétrons, tá certo? Então se ele ganhar 2 elétrons, agora em vez de uma carga negativa aqui, ele vai ficar com uma carga... Aliás, uma vez numa carga positiva, ele vai ficar com cargas o quê? Menos 2 aqui fora. Então a carga eletrônica dele agora é 2 positivo. Perdão, 2 negativo, porque é 2 energias negativas, tá? Agora lembrando você que quando ele te der as respostas, ele está falando de elétron, tá? Não é que isso aqui é isso aqui ele ganhou 2 prótons, não. Ele perdeu 2 elétrons. Ele está com 2 cargas positivas, mas ele perdeu 2 elétrons, tá certo? Então, não esqueça disso para não se confundir, certo? Quer dizer, agora aqui, ó, para ele atingir a estabilidade eletrônica, é mais fácil ele ganhar 2 elétrons. Então, ele vai ganhar esses 2 elétrons, ele vai fazer uma ligação com alguém mais fraco, como, por exemplo, o outro elemento lá, né, que a gente colocou que tem 12, e vai ganhar aqueles 2. Então, o camarada vai perder 2 elétrons e ele vai ganhar 2 elétrons, né? A resposta aqui poderia ser assim, se fosse um elemento X aí, né, vamos colocar aqui um elemento X com 12 e um elemento Y, né, um elemento Y aí que tivesse 16. Digamos que ele te deu esses 2 aqui para você fazer, você fez a distribuição e entendeu dessa forma que um
ficou com 2 positivo, com 2 cargas positivas, e o outro ficou com 2 cargas negativas. Aí, em algum momento aqui das respostas, e aí ele poderia dizer assim, ó, respectivamente. Quer dizer, na ordem, primeiro o x, depois o y, né? Ele poderia ter colocado aqui para você, ó, menos, e aí uma vírgula e um 2 mais, e aqui embaixo ele ter colocado aqui para vocês aqui, e aqui um 2 menos, e aí você vem logo na direta, isso aqui é 2 menos 2 mais, e marcou a resposta, tá errado, porque ele falou respectivamente, não pode esquecer disso, tá? Então a resposta aqui seria a letra B, 2 mais e 2 menos, tá ok? Lembrando, aquela parte que eu disse, qual é esse elemento então, professor? Quer dizer, se você está na camada M e ele tem 8 elétrons, 6 elétrons na última camada, os elementos que tem 6 elétrons na última camada, eles fazem 2 ligações. Quer dizer, ele tem 2 elétrons para fazer ligação. Esses 2 elétrons, então, vai denominar qual é a família dele. Então, os 6 elétrons aqui, está dizendo que ele é da família 6A, porque ele precisa 2 elétrons para fazer 2 ligações para manter a estabilidade eletrônica. Então, ele é da família 6A. O elemento X também, ele vai ser aí, aliás, o elemento X, como ele termina com 2, né, lembra? Ele geralmente, então, ele vai ser aqui da família 2A, porque ele vai eliminar esses 2 elétrons aí, tá certo? Então é assim que você descobre qual é a família do elemento químico aí. Tá ok? Se você tiver alguma dúvida, é só você mandar uma mensagem lá mesmo na atividade ou pegar no grupo Zap e mandar, a gente vai estar tirando a sua dúvida aí, tá ok? Então, na plataforma Revisa Mais, Revisa Enem, aliás, né, que é o 3º ano, Revisa Enem, você vai acessar as aulas de Química lá, aulas 6 e 7, e assistir, e aí depois vem lá na plataforma Revisa Enem e faça os exercícios aí, tá ok? Até mais aí, bons estudos para vocês.